Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Diálogos com o Presente. Olá, meu nome é Bruno Peixoto e sou um dos coordenadores do coletivo teatral Em La Barca Jornadas Teatrais. Desde 2017, a Em La Barca desenvolve um trabalho a partir dos princípios do teatro documentário. Nesse ciclo, aprendemos que o teatro documentário se justifica ao apontar debates de temas de grande relevância social. Esse Diálogos com o Presente é um desdobramento direto do nosso projeto Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo. Esse trabalho partiu de uma residência artística no espaço Travessia, um braço do Instituto Municipal Nise da Silveira, para debater os caminhos da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial no Brasil. Entre 2017 e 2019, realizamos dezenas de apresentações no espaço Travessia. Nesse Diálogos com o Presente, mostraremos as entrevistas realizadas com Patrícia Ferreira e Flávio Serafini para a criação do segundo número da revista Jacuba, Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo, Lugar de Memória. A revista Jacuba é idealizada por mim, Bruno Peixoto, e por Ana Fernanda, como um espaço de memória e aprofundamento dos debates levantados por nossas peças. As versões digitais das duas primeiras edições de Jacuba podem ser acessadas gratuitamente no nosso site emlabarcajornadasteatrais.com. Nesse Diálogos com o Presente, mostraremos a entrevista realizada com Patrícia Ferreira para a criação do segundo número da revista Jacuba, Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo, Lugar de Memória. A revista Jacuba é idealizada por mim, Bruno Peixoto, e por Ana Fernanda, coordenadora do coletivo Em La Barca, como um espaço de memória e aprofundamento dos debates levantados por nossas peças. As versões digitais das duas primeiras edições de Jacuba podem ser acessadas gratuitamente no nosso site emlabarcajornadasteatrais.com. A entrevista desse Diálogos com o Presente foi realizada no dia 17 de fevereiro de 2021. Patrícia Ferreira trabalhou na coordenação do segmento CAPES IAT, Espaço Aberto ao Tempo, fazendo o acompanhamento dos profissionais da saúde que trabalham nas residências terapêuticas. Mas quais são os cuidados possíveis dentro desse muro simbólico? A gente está debruçado sobre o muro, né, assistindo as coisas, desse muro que a sociedade construiu, que separa e que divide. O que a gente está fazendo, assim? Qual é o cuidado que a gente tem que tomar dentro da MRT para que ela não vire um pequeno manicômio, por exemplo? Entende? Para não institucionalizar a casa. Quais são os cuidados para não cair nas armadilhas de institucionalizar a casa? E aí eu acho que vale dizer, né? A gente está dizendo aqui de uma casa que é na rua Miguel Fernandes, no Meier. E essa casa não tem nenhuma identificação do lado de fora que seja um serviço da saúde mental. Eu fiz parte da procura dessa casa, então atualmente eles moram nessa casa desde 2019. E aí é curioso, né? Assim, a conversa, por exemplo, com um vizinho. A gente está dizendo de uma casa que tem uma moradora de 31 anos e um morador de 70 e poucos anos. E aí, por vezes, o vizinho... Eu acho que tem alguma coisa que a sociedade também tem dificuldade, e aí me incluo, né? A gente
de poder não nomear, né, alguma coisa que é. O que eu estou querendo dizer? Esse vizinho muitas vezes fala assim, aí é uma casa de idosos, aí é uma casa de repouso. E aí eu costumo dizer assim, é uma casa com cuidadores. E, bom, Marcelo, recentemente a gente conversando, né, assim, podendo falar um pouco do cuidado com a mãe, cuidado com o pai, precisou pensar num cuidador, né, de acompanhamento. Porque que rapidamente vem uma coisa de tipo, então isso daí é uma... A dificuldade de ver essa casa como de fato uma casa. E aí a gente tem vários relatos no Rio de Janeiro, principalmente nos bairros mais nobres, de vizinhos fazendo abaixo-assinado para que essas residências terapêuticas saiam daquele bairro. E aí a gente tem algumas casas que são dentro de vila, dentro de condomínio. E aí faz parte do nosso trabalho enquanto resistência do trabalhador, sustentar que essas pessoas podem ser vizinhos, e não simplesmente, então aqui é um serviço da saúde mental. A gente tenta, né? Um desafio muito grande, porque reproduzir o hospício é mais fácil no cotidiano de trabalho. É muito mais difícil fazer uma lista de compras com os moradores. É muito mais difícil virar para o morador e falar que ele tem R$ 100 e ele está insistindo que ele quer comprar uma roupa de R$ 300. E aí, muitas vezes, né, é no corpo do cuidador que vem uma agressão, da dificuldade também dessa pessoa, né, vivenciar essa realidade, né? Que, bom, dentro do hospício, na maioria das vezes, o paciente sai com uma conta com um dinheiro gigante, porque dentro do hospício ele gasta muito pouco, né? E aí dentro, a gente vivencia muito isso. Quando ele vai para a residência terapêutica, muitas vezes ele não consegue nem ter uma poupança, porque é um encontro muito real com essa produção de vida, né? Então, eu lembro, por exemplo, de um paciente que eu acompanhei em outro lugar, em que dentro do hospital ele super se apresentava, não usava cordão, não usava boné, e aí ele foi morar numa residência terapêutica que era numa construção do PAC, sabe? Aquelas casas que... programas de aceleração do crescimento, né? Que são disponibilizadas pelo governo. E aí tem uma coisa de se identificar com aquele outro território, aí ele passou a querer usar boné, cordão com aquele cifrão aqui pendurado, né? Alguma coisa do que também sair desses muros, né? Do hospício também faz a pessoa estar de outra maneira, né? Isso é algo muito visível, assim. Mas como que a gente que está, então, nesse trabalho na residência terapêutica tem que ter um cuidado gigante, e aí não é à toa que a gente pensa... Eu acho que quando a gente conversa também com alguém que não é ali de dentro da realidade do trabalho, novas coisas vão surgindo e a gente, realmente, será que isso não é esquisito? De reinventar mesmo o cotidiano desse trabalho. Muitas vezes eu me vejo, assim, mesmo cuidando e atenta, colocando palavras ali e querendo transmitir o que é o modelo de casa para mim. Então, eu lembro um dia que eu cheguei na casa e os moradores estavam tomando café da tarde, passando colher, pegou a colher, passou na manteiga e passou no pão. Aí eu, que esquisito, isso é coisa de manicômio. E aí, que importante poder estar atenta e ouvir o outro, né? E aí vira um cuidador que está mais diretamente com esse morador e fala assim para mim, mas Patrícia, lá na minha casa eu também faço assim. E aí o meu estranhamento foi a partir da minha realidade de casa. Eu nunca fiz isso na minha casa. Mas o quanto que a gente também tem que ter muito respeito nesse trabalho e suportar o que é um modelo de casa para cada um deles, e não impor o modelo de casa que nós, trabalhadores, muitas vezes queremos que eles tenham, né?
E não se contentar com pouco, porque muitas vezes a gente ouve assim, ah, que maravilha! Aquela pessoa morava 30 anos no hospital psiquiátrico, hoje em dia já mora 5 anos na residência terapêutica e o trabalho acabou. E aí a gente que trabalha diretamente dentro da casa, né, poder dizer, mas até hoje, por exemplo, ele não consegue tomar banho sozinho. Isso é algo que incomoda, sabe? Pra gente. O nosso trabalho é que esses moradores ocupem mais esse lugar e como pessoa mesmo, né? Então, poder estranhar o que é uma pessoa precisar ajudar o outro no banho. E muitas vezes é porque essa pessoa não precisa de ajuda para lembrar. Eu gosto de usar um pouco essa palavra, de lembrar o que é tomar um banho sozinho, senão rapidamente vira um trabalhador da saúde dizendo como ele vai tomar banho, que roupa ele vai colocar, o que ele vai comer. Então, eu acho que esses são alguns exemplos de como a gente também não pode se acostumar, né? E se contentar. Eu acho que a gente tem que querer sempre mais para essas pessoas. Patrícia, a gente conversou com algumas pessoas da área da saúde. A gente conversou com a Érica, a gente conversou com o Hugo, e tem uma coisa que está na fala deles com muita clareza e, ao mesmo tempo, com muita simplicidade, com todo o tempo que eles têm, que é a questão de ocupar a cidade, ou do direito à cidade, né? Pela sua fala, pela questão do modelo, me parece que a residência terapêutica ela está mais perto dessa fronteira da cidade, ou ela já está inserida ali na cidade, né? Da sua vivência, do que você acompanhou, o que você pode falar de como que isso pode estar transformando toda essa sequela que a instituição causou na vida das pessoas, né? Que a institucionalização causou para os hábitos mais simples, como tomar banho, né? Ou acender uma lâmpada, que é um exemplo ótimo que o Marcelo sempre traz, né? O que você vê de mais poderoso nesse exemplo? E poder pensar, assim, ocupar essa cidade do jeito que cada um é, né? Então, assim, eu gosto de fazer, desde que eu iniciei o estágio na saúde mental, né? Assim, eu gosto de... E aí, bom, a gente está num outro contexto, mas vou voltar a esses exemplos, né? O acompanhamento. Dentro da residência terapêutica, a gente, por exemplo, não usa crachá. Quando a gente acompanha algum morador, a gente tenta ao máximo não se apresentar desse lugar de trabalhador da saúde mental, e sim acompanhar, né? E aí muitas vezes vem assim, qual que é o nome dele? E aí a gente poder falar, fala para ele seu nome, fala para ele a sua idade. E aí, um exemplo, né? Pegar um ônibus. E aí já aconteceu mais de uma vez, assim. Eu, né, dizendo de uma experiência minha, entrar no ônibus com algum morador, ele sentar num banco que tem uma outra pessoa e a pessoa levantar. Porque a gente está dizendo de pessoas que carregam ali a marca do hospício, muitas vezes, né? Então, muitas vezes a gente acompanha moradores totalmente sem dente na boca. Isso é uma marca do hospício, né? E aí tem todo um trabalho também de construção com ele, de que ocupar a cidade enquanto cidadão, morador dessa cidade, também tem um encontro que muitas vezes é muito duro de... Eu não posso falar por eles, né? Mas eu posso dizer do que eu acompanho, assim.
Então, as pessoas querem ficar bem longe dessas pessoas, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um vizinho fazendo um abaixo-assinado, é porque a loucura incomoda muito, né? E aí, muitas vezes, a gente vê uma pessoa com um super discurso, né, de militante, e aí não quer ter do lado da sua casa uma residência terapêutica, né? O que eu sempre fico pensando muito é como a sociedade enlouquece essas pessoas e depois a própria sociedade não quer lidar com as consequências, né? Quer afastar para não ver o que fez. Então, é muito incômodo se deparar com algo que você pode ter causado direta ou indiretamente. Excelente, Manu. Inclusive, poder pensar que a moradia na residência terapêutica a gente entende como, então, direito de moradia dessas pessoas e um mínimo que, então, esse Estado tem de dívida, e que é uma dívida que eu acho que ainda demoraremos muito para não continuar só acumulando essa dívida, né? De dizer que essas pessoas importam e que essas pessoas vão ocupar, sim, essa cidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, um 18 de maio, né, que é o movimento da luta antimanicomial, lá no Largo da Carioca, é porque a gente não quer falar só para um grupinho, né? A gente quer, então, poder falar naquele espaço ali central, movimentado, que essas pessoas existem e que essas pessoas importam também. Então, poder pensar, né? Marcelo contribui muito para a saúde mental com o trabalho do Espaço Travessia, né? De poder pensar a exposição de um usuário, né? De um paciente da saúde mental. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar cliente, mas respeito também quem utiliza, porque me faz lembrar muito uma lógica de mercado, de mercadoria, né? Mesmo sabendo que quando foi pensado por Nise, né, não foi pensado com essa ideia, mas eu prefiro não utilizar. Ai, me perdi aqui um pouco. Mas de poder dizer, né? Então, aonde que vai ser essa exposição? Tem que ser lá dentro da universidade, tem que ser lá no Museu de Belas Artes, né? Que muitas vezes a gente... E aí eu coloco um pouco a gente, enquanto trabalhador da saúde mental, para a gente também é mais fácil a gente circular numa roda que o outro entenda ali rapidamente o que eu estou falando. Eu vejo muito como um dos movimentos do meu trabalho falar desse trabalho para quem não sabe o que é residência terapêutica e nunca ouviu falar. É isso que a gente mais quer, né? Assim, levar a vida dessas pessoas, né? Essas histórias, para outros espaços também. E esse foi o nosso segundo Diálogos com Presente, a partir de Jacuba 2, Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo, Lugar de Memória. Se você gostou do nosso trabalho, nos acompanhe pelas redes sociais, na nossa página do Instagram e aqui no YouTube. Muitos outros diálogos virão. Em Labarca Jornadas Teatrais, um espaço de teatro e memória.